Olá, educadores, educadoras, gestores, gestoras e famílias da educação infantil. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para essa nossa segunda conversa. E o tema de hoje será a relação família e escola. Como se dá essa dinâmica com todos os seus desafios, né? Todos os desafios aí que são muitos que temos encontrado, mas também temos muitas possibilidades. E é sobre isso que vamos conversar. Temos aqui na nossa conversa o José Carlos, a Maria Cristina, a Kelly e o Pedro. Pedro, eu começo te perguntando assim, como que você faz essa leitura de cenário aí desde do início aí dessa notícia da pandemia, como nós fomos nos readaptando, né, a essa nova forma de viver, de nos relacionar, enfim. Obrigada, Pedro. Legal, Karen, obrigado. Acho que é sempre muito importante a gente não perder esse contato com a realidade, né? A gente sempre ter em mente esse cenário mais amplo, ter essa dimensão de contexto. Então, é preciso lembrar que, pela primeira vez em mais de 100 anos, a gente está vivendo, enquanto sociedade, um cenário de pandemia. Uma doença nova, um vírus extremamente contagioso, com uma taxa de letalidade bastante preocupante, para o qual a gente não tem vacina, e a solução nesse momento é nos distanciarmos, cada um e cada uma de nós dentro das nossas casas, para protegermos a nossa saúde e a saúde das pessoas com as quais a gente convive, de quem a gente gosta, para nos protegermos a todos, né? Bom, e aí como que a educação fica nesse cenário, né, em especial a educação infantil. Então, como que isso chega no Brasil, né? Até o começo de março, a gente estava discutindo se pessoas que viajavam para fora do país precisavam se resguardar, né, em quarentena, em isolamento ou não. Menos de 15 dias depois, a gente já estava, né, com casos eclodindo em vários focos no país, e tivemos que tomar uma decisão rápida de irmos todas e todos para as nossas casas, né, aquelas que puderem trabalhar de forma remota e praticar a educação também de forma remota. Isso é muito delicado, porque a gente vinha construindo nos últimos séculos um cenário de educação com dois espaços distintos de socialização. A socialização primária, que acontece em casa, da criança com seus familiares, e ao espaço de socialização secundária na escola, onde, a partir de brincadeiras e interações, a gente vai complementando, né, as esferas do desenvolvimento da criança. E, de repente, a gente precisa fundir, a gente precisa conectar de forma indissolúvel essas duas esferas, e a gente precisa integrar família e escola num processo educativo único. Quanto que isso é desafiador para as famílias, com as suas rotinas, e também quanto isso é desafiador para a escola, em termos metodológicos, para a gente conseguir agir em melhor interesse das crianças, né? Perfeito. Sem dúvida, nessa fusão, né, que você fala, a gente tem aí papéis muito delineados, muito específicos, né? Não se pretende institucionalizar as casas, né? Mas da mesma forma, nós como escola não podemos simplesmente desaparecer da vida das nossas crianças. Então, essa integração, ela é muito necessária. E nessa perspectiva que você traz, Pedro, de um inusitado que nos toma e, de repente, uma acomodação, de alguma forma, a esse novo formato de vida, é que eu pergunto, então, para a Kelly, mãe aí, né, de duas crianças pequenas, como você fez esse processo, viveu esse processo e tem caminhado até aqui. Sim, olá, tudo bem? Bem, Então, sou mãe, né, de duas crianças no infantil, a Beatriz no infantil 5, o Henrique no infantil 2. Esse sendo o primeiro ano escolar do Henrique, então além de, né, toda a novidade também de escola para ele, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? É uma situação totalmente atípica para todos nós, né? Ninguém tem nenhuma experiência
Então, quando foi declarada a pandemia, e com isso a suspensão das aulas, nós pais, acredito que muitos pais, né, não todos, ficou já preocupado, como que fica a questão do ensino, e agora? Vai parar tudo? Será que volta semana que vem? Vai voltar quando? Quando isso vai parar, né? Como que a gente vai fazer aqui em casa com eles? E sempre esperando, né, as informações que a escola manda e tudo, e aliviando nossas angústias e preocupações, porque não é fácil. Para todo mundo é novidade, né? Então, a gente foi aprendendo a lidar com essas preocupações e questionamentos em relação a como seria o dia a dia e como explicar isso para os meus filhos aceitarem que de um dia para o outro eles não poderiam mais ir para a aula presencialmente, que daqui a uns dias talvez teria que ser só em casa. Então, um processo assim de aliviando as angústias e assimilando todas as informações que a gente tinha para ir amenizando e com isso dar continuidade, né, a todo o procedimento depois, em questão de aula e ensino, e nós pais também na nossa rotina em casa. E seguro para os pais, porque realmente a pandemia pegou no momento que nenhum dos lados esperava. Portanto, a parceria que Pedro falou, é necessária essa parceria de família e de escola, né? E assim, o que mais se fala atualmente seria a palavra resiliência. Resiliência, como que a gente vai resolver esses problemas? E vocês sabem que a gente conversando, aonde que a gente foi buscar isso? Na própria proposta do Colégio Marista, porque nós trabalhamos com crianças pequenas, e o que a gente faz? Com que eles tenham possibilidades de diversas experiências para resolver o problema. Se nós os ensinamos, como que nós, maristas, não iríamos pelo mesmo caminho, né? Portanto, sabíamos que os professores não seriam youtubers, e nem os pais seriam professores, por mais que tivesse um esforço. Mas, ao mesmo tempo, a parceria é como uma ferramenta eficaz entre escola e família. E, por hora, nós não tivemos muito tempo para parar, a escola não poderia parar. Então, nós tivemos que planejar para perceber que, mesmo sem a criança estar presente, como que ela ficaria perante a escola? Os seus amigos, a dificuldade desse distanciamento social. E minha professora, e o que acontece agora? Eu não vou mais para a escola? Mas agora eu tenho uniforme, agora eu tenho mala, como diz você, né, Kelly? O Henrique pequenininho, com toda a motivação de ir à escola, eles falam da escola azul, a escola marista azul. Interessante, como maristas de Champagnat, que nós somos, né? Nossa instituição, o sentar ao redor da mesa, família, escola, todos juntos para dialogar, descobrir qual é o melhor caminho. Então, qual é importante dos pais, das crianças, dos professores, a equipe de gestão, enfim, todas aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo de ensino-aprendizagem, estarem alinhados, estarem pensando juntos ali e apresentando, é claro, soluções. Porque diante das dificuldades, a gente lembra desde a época de Champagnat, Champagnat passou por muitos problemas, muitas crises. E quando apareciam essas dificuldades, o que ele fazia com os irmãos? Sentavam-se ao redor da mesa, dialogavam,
com certeza as soluções apareciam, e a partir daí, então, tinham proposições concretas, né? Tinham soluções para enfrentar. E nesta pandemia não está sendo diferente. É este processo que a gente vem construindo, de muito diálogo, baseados, é claro, num dos nossos valores, né, que é o espírito de família, que tem, de fato, inspirado e iluminado todos os nossos processos, nossas atividades, né, neste momento. Sem dúvida. Vocês trazem elementos tão importantes, né? A Cris falou de dois elementos que eu queria destacar aqui, da proposta, né, da nossa proposta pedagógica, mas do trabalho mesmo com esse segmento, com a educação infantil, que é a dimensão da investigação e da criação. Nós tivemos que, dentro da investigação, pesquisar, que era tudo muito novo, então pesquisamos e continuamos estudando, pesquisando, para tentar entender, né, qual as melhores formas, enfim, aí, de conduzir e também de retornar, por exemplo. E a criação, né, que é um valor tão caro para nós ali no trabalho com as crianças pequenas, então nós efetivamente tivemos que ser muito criativos aí, né, desde todo esse início. E nessas estratégias, Kelly, eu te pergunto, quais foram as tuas estratégias como mãe que você foi encontrando aí no percurso? Sim. Então, teve todo um processo, né, de organização e muita paciência, porque era novo para mim e novo para eles, né, essa situação. Então, eu também tenho os meus afazeres da casa, tenho o home office, mas eu percebi que eu precisava, nesse momento de início das aulas online, desse contato virtual deles, para amenizar o distanciamento, eu precisava me dedicar a isso. Então, projetos novos que eu estava, né, começando, desenvolvendo, eu parei, né, e falei, calma, agora vamos juntos, né, vamos começar a entender tudo isso juntos, né. Então, peguei e me dediquei com eles, tanto nas aulas online eu estava presente, fico presente com eles, quanto nas atividades que o colégio no começo mandava quinzenalmente, né, para os pais através do e-mail. A gente sempre tinha o tempo para isso. E em relação ao momento da aula online, né, do chat, a Beatriz já mais né, com uma autonomia, assim, já um pouco mais tranquila, já conseguindo realizar as atividades mais sozinha, quando tinha uma dificuldade, ela me chamava, até hoje, né, me chama, mas ela até prefere ficar sozinha no jeitinho dela para fazer a aula. E o Henrique, né, com 2 anos e meio, quando começou, foi declarada a pandemia, agora com 2 anos e 8. Como que eu vou fazer ele parar na frente de um computador para assistir uma aula, né, ou acompanhar, ou, né, qualquer coisa, realizar uma atividade quietinho? Então, o que eu fiz? Preparei um ambiente bem agradável para ele aqui em casa. Numa mesinha do tamanho adequado deles, que eles já tinham, coloquei os brinquedos que ele gosta perto, e com isso eu deixava, assim, o chat ligado no celular, e ele ia brincar, daí a professora chamava, ele ia, conversava, mostrava um brinquedo, mostrava um carrinho, bem natural, sem forçar em nenhum momento, nem ele, nem a Beatriz. Bem tranquilo. E ele ia, mostrava um brinquedo, e nisso as professoras também aproveitavam para ver cor, quantidade, né? Aproveita esse momento com ele. E ele trazia os ursinhos para assistir a aula junto, traz ainda, né? Sempre tem, às vezes, um ursinho sentado do lado, bem à vontade. Então, ele ia para frente da câmera, saía, e nisso passava o tempo da aula. Quando dava a hora de dar tchau, ele não queria, não quer ainda, né? Nas aulas. Mas é tudo muito bem no tempinho deles, respeitando. E nesse ritmo de atividades domiciliares, aulas online, a gente vai caminhando, né? E sempre tentando, porque nem sempre é simples e fácil essa rotina aqui em casa. Mas a paciência conta muito, né? E o cuidado com eles também, porque é novidade, tudo novo, né? E a gente tem o apoio da escola muito bom, temos os e-mails informativos com muita clareza sempre, o semanário, nos e-mails adicionais, né, sempre de forma clara, assim, bem exposto para nós pais, já às vezes com uma certa antecedência de alguns procedimentos. Isso nos dá segurança e a confiança que a gente precisa, tanto para ter esse momento em casa com eles, né, essa dedicação nossa também, pais em casa, e a escola se preocupando com a gente também, né, tendo todo o cuidado com os pais e alunos, e a segurança, a confiança de que quando eu voltar,
eles vão estar em boas mãos, né? Tipo, eu sei que o colégio está fazendo de tudo para que seja da melhor forma possível para todos, porque vai ser muito diferente. Então, a gente está tendo essa confiança, segurança, através das informações que recebemos e do contato que a gente tem diariamente nas aulas online. Pedro. Sabe, Karen, ouvindo a Kelly falar, ficou muito evidente, né, o quanto que as famílias estão sendo bastante exigidas também nesse processo, né, por vezes tem que fazer escolhas, abrir mão, né, de algumas situações, reunir esforços, né, para promover uma organização da sua rotina, dos seus espaços, para que esse processo de desenvolvimento que a educação infantil proporciona possa se efetivar dentro de casa, né? E aí a importância, né, da manutenção dessa referência com a escola, com a turma, né? Veja, para quem está nos primeiros anos da vida escolar, um tempo prolongado sem esse contato é um motivo de preocupação, né? Até no sentido da perda de algumas conquistas, de algumas compreensões, né, com as quais a gente vinha e vem trabalhando para construir. Então, esse esforço para a manutenção da integração, para ter esses momentos de troca, de encontro, de manutenção, de construção e manutenção da referência que a escola, a turma, a professora significam para a criança, vale muito a pena, né? Então, é um esforço que a gente sabe não é fácil, ninguém aqui está exigindo, né, de pais, mães e responsáveis que né, façam da sua casa uma escola ou que mantenham as crianças, né, 100% livres de qualquer sensação de tensão ou de mudança, mas esse esforço vale muito a pena. E a escola também foi aprendendo nesse período a realizar atividades cada vez mais interessantes, cada vez mais motivadoras e cada vez mais competentes no sentido de proporcionar essa manutenção de vínculos, né, Cris? Sim, porque a criança pequena, dependendo da faixa etária dela, por exemplo, a Kelly tem a Bia com 5 anos, que já possui um pouquinho mais de autonomia. Já Henrique, não. Ele precisa da mãe como mediadora, para que a mãe ligue o computador, né, a ferramenta que nós gostamos muito, que foi a ferramenta que conseguiu nos aproximar. Portanto, as profs até fizeram vários cursos de formação, porque é tudo novo para todos nós, né? Tanto para mãe em casa, internet e tal, essa dinâmica familiar que eles tiveram que ter, né? É difícil mesmo nesse sentido. E o Henrique, com 2 anos, como que a escola vai chamar a atenção de tal forma para conseguir que o Henrique parasse nos encontros virtuais? Então é um processo difícil. A criança hoje em dia, ela está interativa, ela tem movimento, ela clica aqui, ela clica lá, ela brinca com algo, daqui a pouco o brinquedo já está de lado, a gente já conta uma história, a gente já dá um lápis para desenhar, a gente já dá uma massinha para modelar. Então, como Karen disse, essa criatividade num processo lúdico que faz parte do universo infantil. E, ao mesmo tempo, o cuidado com os direitos de aprendizagem, dessa interação, desse brincar para o aprender. Então, é um processo assim, que a gente precisa planejar cuidadosamente e intencionalmente, porque brincadeira na educação infantil é coisa séria, né? Não era como antigamente, o que você faz na escola? Eu só brinco. Brinca sim, mas por meio do brincar, aprende. Então nós tivemos que fazer os roteiros de aprendizagem, as professoras gravaram vídeos com fantoches, vídeos com violão, trabalhando os saberes e os conhecimentos o tempo todo, de uma maneira lúdica e significativa, né? Então, portanto, como Kelly falou, a escola, ela teve que pensar em formas de comunicar a família, porque a escola precisava dessa mediação de casa para atender a criança pequena. E
nem mesmo a Bia, né? Ela tem um pouco mais de autonomia, mas ela também tem coisas que vai chamar a mãe, claro, sem dúvida. Então, nós planejamos, nós tocamos violão, nós cantamos, a professora de arte pintou, a professora de linguagem corporal estabeleceu alguns movimentos para que a criança fizesse em casa, para que acontecesse essa interatividade, e bem como os encontros virtuais, para a gente atender, cuidar, porque o processo da educação infantil é o cuidar e o educar. Então, juntos, o que fizemos? Escola e família deram as mãos virtualmente. E isso é sensacional, porque quem ganha nessa história? Quem ganha realmente é a criança, são os nossos filhos, são os nossos alunos. E Kelly citou algo dessa dinâmica familiar, que são dicas para os pais em casa. Promova uma rotina, encontre um cantinho da casa que seja caloroso, principalmente para as crianças pequenas, para que eles mostrem o que eles fazem na rotina para os seus amigos, nos encontros virtuais. Esse é o meu carrinho, esse é o meu ursinho, veja só. E que a professora do outro lado valorize essas experiências. A criança valorizada, ela vai falando, ela vai trabalhando com a oralidade, vai expondo seus pensamentos, e tudo isso faz parte de um processo curricular dentro da escola, mas sempre cuidadosamente para que o brincar esteja presente o tempo todo, nesse sentido. A Cris traz uma dimensão importante, né? Você fala ali dos objetos, dos espaços da casa. A casa é um grande laboratório para criança pequena, né, Cris? Então, nas nossas conversas, certamente isso é sempre muito considerado, né? Nós não podemos... Inclusive, Karen, nas propostas dos roteiros, o que nós fizemos? Nós adaptamos nossas atividades escolares para dentro de casa. Então, se for uma contagem de objetos, quantas colheres? Vai lá na cozinha da mamãe, traga as colheres, vamos colocar do lado. Agora, quantas colheres você tem? Agora pega a colher, pega a bolinha, coloca em cima e vamos equilibrar, linguagem corporal. Veja quantos pares de meia lá no Infantil 5. Henrique, pega a meia, faz um fantoche, é uma minhoquinha, vamos conversar com o fantoche? Então, o reinventar dentro de casa também foi formidável, porque a criança no seu lar, no seu aconchego, ludicamente aprendendo os saberes e os conhecimentos dentro dos campos de aprendizagem. É muito bom ouvir, né, educadores engajados, comprometidos, uma mãe também comprometida aí com esse processo todo da escola. Nós poderíamos continuar aqui certamente conversando, né? Teremos outros diálogos, mas o de hoje está se encaminhando aí para o encerramento. Mas eu queria trazer 4 eixos dessa conversa que nós tivemos aqui, que me parece bem importantes, assim, que vocês todos falaram, né, em algum momento. Então, primeiro, o encontro, né? Mais do que uma aula online na educação infantil, nós promovemos verdadeiros encontros com as nossas crianças e alguns encontros também, quando possível, com as nossas famílias. E a dimensão do encontro ela é fundamental nesse momento. Então, nós, como escola, estamos tentando encontrar formas de conseguir encontrá-los, famílias, pais, mães, referências das crianças pequenas. Uma outra dimensão que eu acho importante no eixo é a comunicação, que está junto com essa dimensão do encontro, né? Então, como a gente pode encontrar canais, formas, meios de chegar até as casas das nossas crianças. A cooperação também me parece algo fundamental, e aí não é só nessa relação família-escola, né? De fato, nós não conseguiremos atravessar aí por esse momento sozinhos. Precisamos muito uns dos outros, né? E essa, de novo, né? Como a fala inicial do Pedro, essa sinergia, essa integração, essa fusão, né? Escola, família, que é mais do que uma parceria, né? É uma cooperação, de fato, né? Compartilhar papéis, né?
cada um dentro do seu papel específico. E, por fim, a compreensão, né? José Carlos traz o espírito de família. Então, esse valor da compreensão, ele me parece, assim, muito fundamental. Ele é necessário em muitos momentos da vida da gente, mas na sociedade hoje há que se ter esse valor, né? Nós, como escola, compreendendo também famílias diferentes, com movimentos diferentes, necessidades e contextos diferentes. E a escola também buscando compreender todo o esforço, que não tem sido fácil, né, na educação infantil, de chegar até as casas das nossas crianças, chegar até as crianças de forma assertiva, respeitosa, coerente com todos os pressupostos que nós defendemos tanto e acreditamos na educação infantil. Mas acredito que com esses 4 eixos, e temos buscado cada um deles, nós conseguiremos avançar juntos, né? Agradeço a todos por esse diálogo, agradeço por quem esteve conosco também nessa conversa, e até a próxima.